Ainda no meu aqui não, ainda. Não, né? Bora, Jonas. Mas
tendo um problema com o áudio, tá? O Jonas já está tentando resolver a questão, tá? Então, desculpa que a gente está com esse probleminha, mas vamos tentar resolver para que fique o mais legível possível para vocês compreenderem o que está sendo falado, tá? Me deem um ok, como é que tá o áudio nesse momento para vocês? Vocês conseguem compreender o que eu estou falando? Ou os meus colegas aqui de sala de Meet também, se puderem botar ali no chat se tá dando para escutar, como é que tá? Tá entrando a voz? Agora tá bem, tá. Bom, que bom, então, vamos lá. Então, eu vou apresentar novamente a Duda, tá, pessoal? Já que antes não deu para compreender nenhuma palavra que eu falei, então, a nossa palestrante, vou ser breve, então, a nossa palestrante hoje, então, é a Eduarda de Sais Silva Oi, mais conhecida como Duda. Então, a Duda foi minha colega, sou graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Ritter dos Reis, Uniriter, no campus de Porto Alegre, com conclusão em 2015. A Duda teve experiências profissionais como estagiária, então, de 2010 até 2016. O primeiro emprego da Duda como arquiteta, como cargo de arquiteta, então, foi de 2016 a 2017, ela atuou, então, no escritório ArcExpress de Porto Alegre, com um cargo de arquiteta. E de 2017 até o momento, então, ela é sócia proprietária do escritório de arquitetura ArcArt de Bagé. Então, Duda, seja muito bem-vinda, é uma alegria ter você aqui com a gente. E eu vou passar a palavra para te se apresentar melhor aí para o pessoal, ficar à vontade para o bate-papo. E no final, pessoal, as perguntas vão ser feitas como na noite anterior, então, pelo chat do YouTube, pode ser colocadas as perguntas lá e depois vai ser transferida até a Duda para ela poder esclarecer. Tá bom? Contigo, então, Duda. Oi, gente, boa noite. Será que vocês estão ouvindo bem? Então, primeiramente, gostaria de agradecer o convite pela Gabi. Né, como ela mesma disse, fomos colegas lá na Ritter. E o pessoal da faculdade acabei conhecendo agora pelo chat, né? Essa nossa era aí do digital que nos aproxima, muito legal. Eu vou começar falando um pouquinho sobre quem sou eu. Quero contextualizar como eu cheguei até aqui, falando um pouquinho da minha história. E depois eu vou falar sobre o marketing digital, como que eu atuo nas redes sociais atualmente com o meu escritório. Então, eu sou a Duda Oayek, meu sobrenome é bem difícil, sim, de pronunciar. Estou formada há quase 6 anos, me formei em Porto Alegre, na Ritter. Sou natural de Alegrete, mas atualmente moro na cidade de Bagé. Morei 10 anos em Porto, fiz a faculdade em 6 anos, atrasei 1 ano, e foi ótimo esse atraso. Então, para quem está na faculdade aí, se já deu uma rodadinha, alguma coisa assim, fiquem tranquilos. Eu escolhi a arquitetura muito em função da decoração. Eu sempre gostei de organizar os ambientes, de arrumar a minha casa, enfim. Então, eu tinha 2 opções. Ou eu fazia medicina, que é uma profissão que eu acho maravilhosa, eu queria bastante, só que ela é bem puxada, precisa de muito estudo, né? Então, eu descartei ela ali saindo do colégio. E aí, a outra opção era arquitetura. E eu tinha um pouco de receio de não ver muito interiores, porque dei uma lida no currículo e, de fato, a gente não se especializa muito, né, na faculdade em relação a isso. E aí, eu pensava também no design de interiores. Porém, em casa, vocês sabem que os pais da gente sempre influenciam também, né, na escolha, nos ajudam a escolher o curso.
E a minha mãe dizia, minha filha, não faz arquitetura para tu, né, ter uma responsabilidade maior, depois aparece uma obra maior, como é que tu vai assinar, quebrar paredes, enfim. Então, comecei, de fato, a arquitetura. Eu hoje tenho 28 anos e eu morei com meu irmão, que ele é a imagem masculina que eu tenho, assim, na minha família atualmente, porque eu perdi meu pai quando eu tinha 6 anos. Então, o meu irmão e a minha mãe sempre foram duas pessoas muito importantes. Eles ficavam sempre nos meus ouvidos no início da faculdade. Eduarda, faz estágio. Eduarda, quando é que tu vai começar a fazer estágio? Eu estava no 2º semestre, quando eu resolvi cadastrar meu currículo. Eu lembro que na época eu coloquei naquele site, que é a BRH, se não me engano, e comecei então a procurar. Pensava, que saco, tem que começar já a trabalhar no 2º semestre, mas hoje é um dos conselhos que eu dou, assim, em geral, que é muito importante a gente fazer estágio durante a faculdade, porque é aí que a gente pega bastante experiência. Então, como a Gabi mencionou, né, eu passei por alguns escritórios de arquitetura. No início eu fazia bastante na área de interiores, que era o que eu queria ver e não tinha na faculdade. E mais para o final eu consegui um trabalho numa construtora, que eu tive a experiência de ver um pouquinho esse lado de obra. E eu não amei muito esse lado de construtora, mas era uma empresa bem grande lá em Porto e eu sabia que eu tinha a probabilidade de crescer na empresa. E como eu falei, né, no início a gente tem a família da gente que fica sempre preocupado, o que vai acontecer depois que se forma e tal. E eu sabia que lá nessa empresa eu tinha chance de ter carteira assinada e ter vários benefícios, que é, tipo, maravilhoso, né? Para algumas pessoas, é claro. E aí eu fiquei um bom tempo nessa empresa até chegar perto do meu TCC. E nesse momento, quando eu já estava quase me formando, a gente teve um problema familiar. A minha mãe descobriu que estava com câncer. E foi um baque, assim, pra gente, porque a minha mãe e meu irmão, a gente era muito unidos, né? E eu já tinha perdido meu pai com essa doença, então, tipo assim, desabou o mundo. E eu pensei em desistir do trabalho, porque achava que não ia dar conta, cuidar da minha mãe, fazer a faculdade, trabalhar, né? Fazer tudo ao mesmo tempo, ainda mais com o TCC. Mas a minha mãe disse, não, minha filha continua, vai dar tudo certo. E assim eu fiz, passei todo o TCC junto, cuidando da minha mãe. Eu lembro que as enfermeiras entravam no quarto e falavam, tu não vai dormir. E eu disse, moça, tu não sabe o que é o curso de arquitetura. Eu preciso me formar, preciso, né, acabar. Então, foram ali um tempo bem difícil, mas que eu sabia que eu tinha que passar por isso e que eu tinha que conseguir, né, apresentar meu TCC e que minha mãe ia conseguir me ver formada. E nessa empresa eu não estava 100% feliz trabalhando nela, mas aquela coisa, né, vá que eu consiga um emprego depois que me formar, que era o que eu queria muito, porque sair da faculdade e ter um emprego é tudo que todo mundo quer. Fiz o TCC, deu tudo certo, fui tri bem. Eu esqueci de dizer para vocês que eu nunca fui aluna nota 10, nem nota 9, muito menos 8. Eu era assim, ó, aluna 6, 7, sempre ali, ó, na média. E aí fiz o TCC, foi uma super superação, porque eu fui uma das melhores da minha turma. Então, mesmo passando pelas dificuldades, eu consegui. Nesse meio tempo, a minha mãe estava fazendo um transplante de medula e ela não sabia se ia conseguir ir na minha formatura e tal, em função das defesas, que, né, ficavam bem baixas. Mas deu tudo certo, me formei e fui contratada pela empresa, com carteira assinada, tudo perfeito. Minha mãe realizada, minha filha, né, se formou, já está com emprego e tal. Aí eu, nessa empresa, não queria muito continuar ali, mas ao mesmo tempo não sabia se eu ia conseguir outro emprego, né? E aí eu, um dia, passeando pelo um lugar que tem em Porto, perto do Iguatemi, entrei com as minhas amigas, né, no Viva Open Mall, que era a sede da ArcExpress, um lugar bem conceituado de escritório de arquitetura, e falei para as gurias, um dia eu vou trabalhar nessa empresa, porque ela estava, tipo, muito forte em Porto e eu me identificava com aquilo ali. Era bem arquitetura de interiores.
E aí eu disse, eu vou tentar mandar currículo. Aí falei com uma colega, a colega me indicou outra pessoa que já estava lá dentro, eu mandei meu currículo e consegui vaga nesse escritório. Fui fazer entrevista e daí demoraram um tempo, era uma semana de preparo para depois que eu me dizer se eu ia ser aprovado ou não. Aí passou essa semana, eu todos os dias lá fazendo treinamento, consegui, fui aprovada e comecei a trabalhar na Arc Express. E aí eu tava lá, acho que já fazia quase um ano, e a minha mãe acabou piorando e veio a falecer. Então foi um momento assim bem difícil, até a empresa foi super parceira, ela me mostrou muitas coisas positivas, inclusive eu acho que eu peguei muita bagagem para ser arquiteta hoje sozinha através desse lugar. Eu acho que ele foi a peça fundamental para eu me tornar um pouquinho da profissional que eu venho me tornando. Lá esse escritório me dava muita abertura para fazer tudo do zero. Então chegava um cliente, era eu e mais 2 arquitetas. Chegava um cliente, direcionavam ou para mim ou para as gurias, né? Dependia da demanda de cada uma. E naquele momento o cliente já acertava comigo, tipo, não precisava passar para outros setores da empresa. Então eu tive contato ali direto com o pagamento, depois fazer a medição, depois desenvolver todo o projeto, e cada cliente eu tinha que começar e finalizar. Então isso me deu muita bagagem, foi muito importante. E aí a minha mãe acabou falecendo e a minha vida, né, deu um giro aí de muitos graus. E também gostaria de dizer que eu sempre fui uma pessoa muito super protegida. Tipo, minha mãe me criou dentro de uma caixinha de cristal, assim, e eu, até por um certo momento, meio que por ser criada dessa forma, acho que os pais criam a gente assim, por amor, né? E isso me trouxe uma dificuldade de, às vezes, acreditar no meu potencial, ou será que eu vou conseguir montar um escritório? Será que eu vou conseguir dar conta? E aí, com tudo isso, eu acabei retornando para a cidade que eu moro hoje, que é Bagé. Eu já tinha morado aqui quando pequenininha por um tempo, com meu pai e com a minha mãe. E eu já conhecia a cidade e o meu namorado sempre morou aqui. Então, hoje eu sou noiva, eu já estou há 9 anos com o Nelsinho, e que acho que está me assistindo nesse momento, eu espero. E aí ou eu vinha para cá, para Bagé, ou para minha cidade natal, que é Alegrete. O meu irmão acabou indo para lá para tocar os negócios da família. A gente tem uma avó de 90 e poucos anos, então ela é hoje também maravilhosa, tudo pra gente. E o meu irmão foi e eu disse, não, eu vou continuar, eu vou ir para Bagé, porque eu acho que o mercado de trabalho na arquitetura é melhor, sabe? Cidade de interior, às vezes o pessoal fica um pouco para trás, né? Principalmente reformar, enfim, que é a parte que eu gosto, interiores. E aí, chegando aqui, eu fiquei totalmente perdida, porque eu não sabia o que eu ia fazer. Tentei fazer uma parceria com meu namorado, que também é arquiteto, e óbvio que não deu certo, porque os dois começando a vida juntos, e trabalho junto, e tudo junto, não tem como. E aí eu já estava tentando algumas parcerias com outras pessoas, mas em nenhum momento satisfeita, com, tipo, vendo que aquilo ali era o meu propósito. E aí apareceu uma arquiteta que também estava chegando aqui em Bagé. Eu conhecia ela de vista, assim, de festa. De festa mesmo. E aí a gente se identificou, né? Ela é a arquiteta Lara Morelli. Ela é uma artista hoje maravilhosa, é arquiteta e artista também. Ela tem um dom muito forte para as artes. E a gente resolveu montar uma coisa juntas. E a Lara sempre foi muito intensa. Eu cheguei para ela com essa possibilidade de a gente montar um escritório juntas e ela disse, Duda, vamos lá. Ela já tinha um espaço que ela alugava, ela me convidou para ir para esse espaço. E aí, ali na hora, a gente já mais ou menos pensou no nome. Ela falou que queria colocar arte junto, pelo dom dela desse artista, e aí falou, quem sabe Arquiarte? E eu falei, tá, perfeito, então eu vou partir para logo. E aí eu comecei, mas será que a gente faz a logo? Será que a gente contrata uma empresa? E aí, Duda, vamos fazer. E aí
eu mesmo fui para o computador, fiz a logo, pesquisei a fonte e dia 10/1/2018 nasceu o ArcArt. Vocês estão me ouvindo bem, será? O pessoal aqui do grupo pode me dizer ou se eu estou falando rápido? Sim, tá perfeito, pode continuar. Tá tudo tranquilo. Falando muito rápido. Não, tá muito bom, pode continuar. Então, o escritório, né, a Lara já tinha um espaço, que é esse que vocês estão vendo, uma tela mais ou menos em branca, ao lado esquerdo, não tinha quase nada. E daí eu falei, não, amiga, vamos montar o nosso escritório com a nossa cara, né? E aí a gente, como do interior, vocês sabem que o pessoal adora pessoas diferentes, né? Então, sabe, as duas chegando, duas meninas recém-formadas, jovens, vamos fazer uma coisa bem diferente para já chegar diferente na cidade, que era isso que a gente tinha que fazer, porque aqui tem faculdade de arquitetura na Unicamp e tem muitos arquitetos, então a concorrência aqui é gigante. E aí a gente começou a montar o nosso espaço e foi assim, entrava um cliente, a gente destinava o dinheiro para a pintura. Entrava o outro, a gente fez os móveis. E assim foi indo, aos pouquinhos a gente foi fazendo, a gente fez esse lugar bem diferente, a gente pintou o teto de preto, o pé direito é bem alto e a gente quis dar uma rebaixada com o pé direito, com a tinta preta. Enfim, a gente foi fazendo coisas que ficou bem legal o espaço e a gente começou também a trazer muito isso do marketing para a nossa cidade voltado à arquitetura, que era uma coisa que não tinha aqui. Tem muitos escritórios, mas ninguém usava o Instagram principalmente para divulgar os trabalhos. E eu e ela, a gente veio assim, com tudo. A gente foi para as rádios, a gente personalizou camiseta, a gente tinha um apelido que eu sempre falei que eu tinha um sonho de ter uma sócia, né? E não era sócia, era uma socinha. E aí a gente eu apelidei ela de Socinha e a gente ficou super conhecida como a Socinha. A gente tava toda hora virando a cara nos stories, aparecendo, mostrando um pouquinho do nosso dia a dia. A gente participou da primeira mostra de arquitetos, que começou agora há pouco, que é essa foto à esquerda, que a gente fez um ambiente funcional 2 em 1, que tinha toda uma estrutura que se mexia. Então a gente, assim, super inovou nesse conceito de marketing e coisas diferentes, e o escritório foi, né, dando certo, não assim, tipo, ganhando super, mas foi indo devagarinho e a gente sabia que estava no caminho certo. Só que aí, no dia 10 de junho do ano passado, quer dizer, não exatamente dia 10, né, mas mais ou menos nessa época, a gente começou a se desconectar um pouquinho, eu e a Lara, porque pelo fato dela ser super artista, ser uma super arquiteta, acabava sempre entrando de cabeça em todos os projetos. Então, os pepinos das obras aconteciam e os clientes vinham. Duda, o que está acontecendo? Duda. E aí eu comecei, né, a sentir isso. E aí resolvi conversar com ela. A gente, durante todo o ano, juntas de parceria, a gente nunca teve um mal entendido. A gente sempre foi muito parceira, amigas. Mas a gente começou a ver, né, nesse período que a gente estava se desconectando. E aí a gente conversou e as duas entenderam que seria melhor a gente se separar. E foi bem difícil, assim, mesmo que eu soubesse que estava acontecendo essa separação, né, mas eu estava entendendo aquilo, mas quando aconteceu, eu lembro que no dia 10/6 do ano passado, eu saí de lá e ainda mandei uma mensagem para alguns amigos, para o Nelsinho, para o meu irmão, e a mensagem era assim, ó, acabou o ateliê. Era exatamente com essas palavras, porque eu achava que eu não ia ser capaz de continuar tocando o escritório sozinha, principalmente porque quando a gente tinha essa parceria, a Lara, ela era muito responsável pelo marketing e eu mais por essa parte burocrática da arquitetura, né? Contratos, obras, enfim. E eu deixava tudo para ela fazer isso do marketing. Então, eu não peguei muito essa manha como ela tinha, tipo, de organizar o feed,
de publicar todos os dias, de interagir, e ela tinha toda essa desenvoltura e gostava muito disso. E eu, né, me vi assim, deu agora, não tem mais, para mim acabou, não vou conseguir. Até que um dia, né, sei lá, se passou umas 2 semanas, eu resolvi que não, que eu ia virar a página. Isso é uma coisa que a minha mãe, ela sempre nos ensinou que não tem de ruim, sabe? A gente tem que... quando ela estava passando, eu estava nesse período doente, ela dizia muito isso. Tudo vai passar, tudo vai ficar bem. Então, eu resolvi me reerguer e resolvi tocar o meu escritório, aquilo que era o meu sonho, então, com a minha carreira solo, né, sozinha. E eu reformei essa casa, onde eu moro, eu e meu namorado, a gente reformou juntos, os 2 arquitetos, né, a casa atualmente, e ficou uma peça na frente que ela estava ociosa. E aí essa peça sempre foi uma carta coringa, vá que, né, alguém precise, e eu precisei primeiro, e aí eu resolvi então montar o meu espaço aqui na minha casa, que agora com a pandemia fechou todas, né, todo mundo aí em home office, então tá perfeito, assim. Eu montei o meu cantinho, ele é bem pequenininho, né, onde eu tô agora, não tem 10 metros quadrados aqui, e aí eu trouxe uma linguagem que tinha um pouquinho lá no escritório antigo, com uma pegada mais minha. Então eu reformei todinho, fiz tudo de novo do zero, porque aí quando a gente se separou, eu e a Lara, ela ficou com o espaço, porque ela já tinha, né, alugado aquela peça. A gente, claro, dividia todos os custos, mas como ela começou na peça, eu disse, não, então fica aí. E como ela não tinha interesse na marca, eu fiquei com a marca e tive que fazer de novo o meu cantinho, né? E aí aqui, o meu mundo, atualmente, nesse lugarzinho, que eu fico todos os dias. Agora há pouco eu fiz esse mural, que é um mural que eu guardo todas as amostras do escritório, então eu estou sempre pensando em inovações, em coisas diferentes para fazer. E aí eu tive que, né, entrar de cabeça nesse mundo digital, porque eu comecei a ver que só ser um bom profissional não é suficiente hoje. E a gente sabe do poder desse marketing, das mídias. E como eu não tinha quase conhecimento, eu resolvi ir atrás, fui fazer curso, enfim, comecei a me especializar no marketing. E aí mergulhei de cabeça com isso na página do Instagram. Eu não tenho, assim, né, mais que 10 mil seguidores ainda, estou em busca, mas eu faço todo o crescimento do meu Instagram orgânico, então eu não compro seguidores, eu ainda não patrocino, mas é um projeto que acho que em breve eu vou começar também a dar uma mexida forte nisso. Mas até hoje, assim, o Instagram ele vem crescendo organicamente. E eu venho a cada dia entendendo qual é meu público, o que eu posso trazer de coisas para atingir as pessoas, e vejo que tudo que eu estou fazendo hoje está dando certo. Eu acredito muito que hoje ou tu é ponto .com ou tu é ponto fora. Não tem mais essa de tu conseguir crescer sem uma ajuda do marketing. O teu portfólio hoje não é mais um papel, o teu cartão de visita não é mais um cartãozinho impresso, que é só para gastar papel aí no nosso mundo. Então, eu acho assim que as mídias ou não. E na arquitetura eu vejo um lado muito positivo, porque é muito legal a gente ir nas obras e mostrar, né, o que acontece numa obra, sei lá, quebrar uma parede, toda a tubulação elétrica, hidráulica, as pessoas têm interesse nisso. E claro que às vezes é difícil a gente mostrar cara, é difícil a gente até às vezes se sentir bem num determinado dia. E só eu sei que para a gente continuar crescendo no Insta, a gente precisa estar aqui, ó, correndo. Até esses últimos dias eu dei uma parada de postagem no meu feed e já vi que os números começaram não a cair. Crescimento que se tu, né, mantém aquele foco, vai crescendo
frequência. E aí, quando eu comecei a fazer esses estudos, né, sobre o marketing, chegou bem também essa época da pandemia, que daí eu mergulhei mais ainda de cabeça. E todos os cursos que eu fiz, todo mundo fala assim, e é uma coisa que hoje eu acredito muito, porque eu vejo o resultado com isso, que tudo que a gente faz e fala, que a gente comunica, tudo que a gente faz e fala comunica algo para alguém. Então, a maneira... pode ser a maior bobagem do mundo, mas a maneira que eu me visto, a maneira que eu me posiciono, a maneira que eu trato os meus clientes, tudo isso impacta. E qualquer escritório precisa ter essas autonomias, autoridades, ter sua missão, ter a sua identidade. E eu trago muito conteúdo de valor aqui no Instagram, porque eu acredito que isso, as pessoas se aproximam de mim. Logo, isso vira, né, se reverte em clientes, que esse é o objetivo. Então, eu tenho como missão aqui no Arquiarte arquitetar planos, construir sonhos e decorar vidas. Uma das... Depois, né, quando eu já estava em carreira solo, uma das coisas que eu busquei trazer muito pro Arquiarte, também para minha vida profissional, é trazer essa identidade. E eu tô sempre buscando a minha criatividade. Eu não sei, do nada eu penso assim, quem sabe eu faço a minha boneca, que foi o que eu tenho feito nesses últimos tempos. Uma artista me desenha, então eu trago a arte também, né, no desenho dela, mesclo junto com a arquitetura, sempre tento fazer alguma coisa que me identifique, e essas bonequinhas eu uso em muitas publicações minhas, e as pessoas já... sei lá, se alguém vê uma bonequinha, uma ilustração, as pessoas já me mandam um direct, já, Duda, olha aqui, lembrei de ti. Então, isso eu tô criando a minha identidade. Isso eu acho muito importante para qualquer escritório, principalmente para quem está começando. O conteúdo de valor também, eu tô sempre em busca de inventar coisas. É exatamente essa palavra, inventar coisas que as pessoas se identifiquem. Então, eu já fiz um calendário esse ano, acho que eu já fiz 6 meses, e aí eu disponibilizo através do e-mail o calendário Arquiarte, que eu sempre tenho uma ilustração junto, uma ilustração minha no calendário. Eu faço imagens ilustrativas do SketchUp, e aí eu coloco, tipo, gero a imagem, que nem nessa segunda foto, a mãe e o filho na cama, eu gero a imagem do sketch, e aí passo para ilustração, porque essa ilustração já comunica com as minhas figurinhas. Eu tenho a minha cadelinha, a Bibi, que é a mascote do escritório, então ela de vez em quando aparece e tudo isso traz engajamento, porque as pessoas adoram, né, um cachorrinho, adoram ver essa fofura. Eu trago dicas toda quarta-feira. Esse ano eu fiz um combinado comigo mesma, que toda quarta eu ia aparecer nos stories falando sobre algum tema de arquitetura. E eu tô firme e forte no desafio. Não teve uma quarta que eu não tenha aparecido por aqui. Amanhã até é dia de dica. Então eu preparo toda essa dica, faço todo um material, todo personalizado, para as pessoas que quiserem printar, enfim, com toda a minha identidade. E aí, às vezes, eu puxo esses conteúdos da quarta para posts no feed. Então, aqui nesse das cores, 6 cores que eu gosto, cores coringas, então eu digo os nomes, né? Cada cor que eu mais uso. Eu trouxe muito também, ultimamente, as plantinhas para dentro de casa, que eu acho que não tem aí alguém que durante a quarentena não tenha adquirido uma planta. E aí eu faço foto com as plantas. Outro conteúdo que faz muita diferença no meu Instagram é o quadro Receber com Arquiarte, onde eu monto mesa posta. As pessoas se identificam muito, então eu amo isso, de louça, talheres, receber pessoas. E aí eu monto toda a mesa aqui em casa, compro comida, gasto dinheiro e mostro no Insta, né, para as pessoas aquela mesa toda arrumada, e as pessoas, elas se identificam horrores, porque todo mundo gosta, né, de receber em casa. E aí é uma dica que eu dou, é uma papelaria personalizada que eu faço, e tudo isso no final agrega para mim essa identidade, né, que as pessoas podem pensar, eu estou a fim de reformar minha sala de jantar, quem que eu vou contratar em Bagé? A Duda, aquela menina
que faz mesa posta, eu acho que ela pode te ajudar, pode, né, ter o teu gosto e tal. Então, são coisas assim, estratégias que eu vou pensando e vou aplicando, vou vendo que dá certo. Acho que isso faz muita diferença. Eu também faço plantinhas humanizadas direto, que é essa planta baixa de ambiente, que eu também ilustro. Vocês podem ver que bastante coisa eu faço isso de ilustração, porque eu gosto muito de conectar arte. Eu não desenho à mão, tenho pavor de desenhar à mão, e acho que não é verdade isso que falam. Para ser arquiteto tem que desenhar, não quer dizer, eu nunca gostei. Eu sofro quando eu vou fazer um levantamento. Agora eu tive que fazer uma folha grid para não fazer as linhas todas tortas, porque depois, na hora de passar o levantamento, é horrível se achar. Então, assim, eu sou anti-desenho à mão, mas eu me expresso através das ilustrações, né, pelo computador, que graças a Deus eu sou dessa geração. Eu também padronizo todas as minhas postagens com um fundo grid, que isso me identifica um monte. Grid é essa estampa quadriculada, preta e branca, que hoje está super em alta, que até em roupa, né? Como vocês podem ver, eu tenho várias blusas, eu tenho um blazer todo quadriculado. Então, eu resolvi padronizar. Tudo que é meu tem esse fundo, que também é uma coisa que as pessoas enxergam qualquer coisinha. Claro, os meus seguidores, né? Enxergam uma coisinha na loja, um potinho grid, e já me manda foto. Duda, olha aqui, lembrei de ti. Isso é muito a minha praia. Eu mostro a cara muito, e eu acho que isso também faz muita diferença. Eu tô sempre aqui nos stories, claro que de vez em quando dá uma cansada, não é todo dia que a gente se sente também bem pra vir aqui. E acho ok, aqueles dias que a gente não tá bem, a gente tem que se respeitar, mas eu vejo que faz muita diferença. Então, como eu disse, as plantinhas, eu sempre faço alguma coisa, tipo uma foto. Eu tô numa obra, eu vejo uma oportunidade, eu vou lá e faço a foto. Esse dia aí os guris têm um pé ali atrás do nome Strelitsa, e ele tinha subido na escada, tava montando o negócio, e aquela escada ociosa ali, e eu, quer saber, vou subir e vou pedir para alguém tirar a foto. Depois as gurias, a proprietária da loja falou: Duda, que foto genial, como é que eu não vi isso? Eu falei: não sei, eu vejo uma oportunidade e já faço, porque eu acho que é conteúdo para o meu Instagram. Essa outra foto também, eu tô com uma eco bag do escritório, que eu faço esses mimos todos para o cliente. Então, quando alguém fecha um projeto, ganha uma sacolinha. Eu procuro sempre personalizar, deixar que a minha marca fique bem vista, né? Essa outra foto também, disseram que parece editorial de joias, só que não, eu estava querendo mostrar a planta seca, que foi uma dica que eu fiz. E aqui tem algumas fotos de projetos que eu já executei. Eu procuro também sempre investir na fotografia com um profissional, né, um fotógrafo mesmo, porque eu acho que as fotos fazem toda a diferença para o teu portfólio ser bom. Então, tu tem que ter as imagens com alta qualidade para apresentar para os clientes, e também porque faz toda a diferença no Instagram tu olhar uma foto com boa qualidade, né? Claro, hoje eu tô com um celular, tô tirando as fotos mesmo via o meu celular, porque a minha fotógrafa é de Porto e ela não pode vir durante a pandemia. Mas eu vejo que faz toda a diferença quando eu posto uma foto feita por ela, uma foto clarinha, com a qualidade boa, enfim, faz muita diferença. Esse é outro projeto de um outro dormitório que eu fiz em Porto Alegre. Eu faço projetos à distância também. Essa foi a segunda mostra de arquitetura aqui na nossa cidade. A primeira, eu estava com a Lara, que foi uma foto que estava à esquerda, que eu falei que era um ambiente funcional. E esse ano, que foi ano passado, né, eu fiz esse ambiente aí que também foi funcional. Era um ambiente 2 em 1, dormitório e escritório. E
ele era automatizado. Então, ali onde tá as velas, naquela estante que tem umas velas à esquerda, tinha um botãozinho. Quando eu adicionava o botãozinho, a cama descia. E quando eu apertava o botão, a cama subia. E aí eu tinha essa escrivaninha também, que entrava para baixo daquele tampo e fazia o ambiente ser 2 em 1, assim. Foi super sucesso na mostra no ano passado. Foi bem legal, foi minha primeira mostra sozinha. Aqui outro apartamento. Aqui foi uma corretora de seguros. Então, eu sempre tento estar presente nas fotos, fazendo alguma coisa de diferente para trazer a minha imagem, né, para o meu marketing. Aqui também, essas fotos em movimento são bem legais para arquitetura. Outro ícone, eu não quis ficar com o chimarrão aqui, porque senão parece que eu tô com o microfone. Mas outra coisa que também faz super parte da minha personalidade é o mate. Eu tô sempre tomando mate, ou se eu não tô tomando, ele tá aqui em cima. De alguma forma eu tô com chimarrão. Eu adoro, então nas fotos eu também tento conectar ele, porque as pessoas se identificam com isso, elas lembram também de mim, ou me vê, por exemplo, se eu tô num evento, a pessoa me vê com mate e fala, Duda, tu tá sempre com mate na mão. Eu falei, eu gosto de tomar. E aqui as outras páginas, né, eu atendo direto pelo WhatsApp, então não tem hora, não tem dia, WhatsApp direto. Facebook é uma ferramenta que eu acabo não dando tanto valor, mas eu vou ir para o Face com força em breve. O Pinterest, que é uma ferramenta que eu acho que, né, estudante de arquitetura, todo mundo pesquisa. Se vocês não pesquisam, vão lá pesquisar, porque é onde tem as melhores ferramentas. E durante a pandemia agora eu desenvolvi meu site também, que nesse nosso mundo virtual é uma ferramenta bem importante, mas acho que o Instagram ainda é mais importante que o próprio site. E aqui eu deixo uma frase que me conecta muito e eu sempre falo que quando der vontade de desistir, faça melhor, apenas faça, porque só você pode fazer por você mesmo. E eu durante esse tempo, né, que tive essas mudanças na minha vida, eu tenho 28 anos, eu falei, né, eu sou nova, teoricamente, e eu sempre falo que eu tô recém-formada, que não é tanto, eu já tô há 5 anos, mas acho que para um escritório ser realmente, não poder falar essa frase, acho que só daqui mais 5, dizem que é depois dos 10, né, então ainda posso dizer que estou recém-formada, e assim, por eu ter tido essa criação, como eu falei para você, super protegida, que eu acho que muita gente é assim, a gente tem medos, inseguranças, e com a minha experiência eu vi que eu consigo. Eu acho que todo mundo consegue, independente do que for, a gente consegue passar por cima dos nossos obstáculos, a gente consegue, enfim, ir atrás dos nossos sonhos, basta a gente querer. E a gente tem que fazer, não dá para esperar pelo outro, porque se eu tivesse, naquele momento que eu me desassociei, né, da Lara, se eu tivesse continuado lá, sem vontade, com medo, eu não teria dado continuidade no meu sonho. E, como eu falei, eu claro, não sou um escritório ainda super, super grande, eu tô começando, e eu tô ali com os 8 mil seguidores, mas o meu objetivo é crescer mais ainda. Eu quero, em breve, poder oferecer cursos para estudantes, para profissionais da área, mostrando todos os passos de como que eu comecei, quais são, né, as etapas aqui do escritório. Então, devagarinho, eu acho que eu estou no caminho certo. Não é fácil, né? Às vezes a gente fica, enfim, vem os medos e as inseguranças, mas é isso que essa mensagem que eu quis passar, que a gente não pode desistir. Eu acho que é isso. Vou abrir para as perguntas, né, Gabi? Oi, sim. Então, obrigada, Duda, por ter compartilhado aí com a gente um pedacinho desse teu universo. Eu acompanho, sou fã. Eu acompanho nas redes sociais, acho um trabalho bem bacana.
fica como exemplo aí para quem quer, né, seguir nessa linha, assim, de divulgar o seu trabalho pelas redes sociais, né? Eu acho que a Duda tem uma forma de se comunicar bem interessante. Ela deu aí alguns macetezinhos, né? De como deixar mais interessante, porque realmente é tu fazer. O difícil é tu. Não, eu acho que não é só mostrar o trabalho em si, né? É tu fazer a pessoa se identificar contigo. Esse eu acho que é o mais difícil, né? Fazer a pessoa se identificar, a pessoa que está lá do outro lado, se identificar contigo. Então, eu acho que está com maestria isso. Então, pessoal, vamos abrir para perguntas, tá? Quem tem questionamentos para a Duda com relação, pode ser com relação ao trabalho dela em específico com os projetos, né, Duda? Pode ser com relação à parte de digital mesmo, né? De como ela faz esse engajamento, enfim, perguntas diversas. Já tem a Carlise aqui se manifestou que já ganhou mais uma seguidora. Ai, amor, obrigada. Todo mundo tem que me seguir aí, né? Por favor. Isso aí, procurem a Duda lá, Arquiarte, né? @Arquiarte. Vamos lá. Brenda também já seguiu. Sim, ontem eu já recebi alguns seguidores. Eu acho que conforme a divulgação a gente marcou o perfil, né? A Jussânia está perguntando, Duda, se tu pode falar um pouquinho sobre os cursos de marketing que tu fez para poder se aprimorar. Sim, tem um Instagram que é ótimo, que é o Efeito Orna. Não sei se tu conhece. Ele é maravilhoso. Eu fiz, que é as Irmãs Alcântaras, eu fiz alguns módulos delas. Tem uma outra menina, que é a Lua. Ela é DigiGrow. Ela ensina muito como fazer um site. Várias coisas essa moça ensina. Eu acho ela não muito séria, essa DigiGrow, começa pelo nome aí, que eu já acho nada muito sério. Mas ela leva bem ao ponto. Então, tipo, durante a pandemia, tudo virtual, assim, ela foi ensinando de como fazer o site. Depois vocês podem entrar lá no meu site, que ficou bem legal. E tudo foi através do curso dela. Além de que ela também ensina toda essa questão de engajamento. Porque parece fácil, mas, tipo, eu que busco esse engajamento, por exemplo, quando eu vou postar, postar às 9 horas da noite, eu fico meia hora antes interagindo com as pessoas, posto a foto e depois fico meia hora depois interagindo com outras pessoas. E durante essa interação, imagina, eu fico 1 hora com o dedinho nervoso. Aí vocês pensam no nervosismo do meu excelentíssimo comigo aqui, ó. E aí não tem hora, porque eu tenho que ver no dia como eu tô, né? Se é na terça é melhor às 9, se segunda é melhor de manhã, enfim. E aí ela ensina também tudo isso do engajamento, o que é melhor fazer, porque tu tem que seguir perfis também do teu segmento, tu tem que falar no direct com as pessoas. E assim, ó, se vocês falarem comigo no Insta, sério, eu posso até mandar áudio, eu fico assim, ó, best das pessoas. Eu tenho tanto amigo virtual, que é muito legal. Tudo isso pelo engajamento. Que legal. Duda, eu acho que eu gostaria também que tu falasse, explicasse um pouquinho melhor como é que tu apresenta, né? Eu conhecendo, eu seguidora conhecendo como é que tu faz, né? A questão de como tu vai apresentando os teus projetos e as tuas ideias nos stories, normalmente, né? E do teu processo criativo e também do decorrer da obra. Isso é digamos assim, um resquício que ficou do ArcExpress, que eu já nem sigo mais o ArcExpress, mas eu sei que eles têm essa tipo de ficar postando também o decorrer da obra, né, o antes para a pessoa, porque o normal é a gente ver o antes e o depois, né? E o processo não. Então, tipo, como é que funciona essa questão do processo? Tu acaba indo mais na obra justamente para criar conteúdo ou isso é automático? Como é que funciona? Assim, eu sou muito comprometida, tá?
Deus o livre, dar uma coisa errada numa obra. Eu surto, eu choro, eu fico mal, eu tenho ataques. Tenho borboletas na minha barriga. Então eu vou na obra porque eu gosto daquilo. Tipo, é a melhor etapa para mim. Até esses dias eu montei um quartinho infantil e a moça, a proprietária que me contratou, ela é arquiteta, só que ela odeia interiores. Então ela me contratou para fazer o quarto das filhas. E aí eu fiquei dentro do quarto, um quarto de criança, pensem, pequeno, né? Eu fiquei das 2 às 6:30 da tarde dentro do quarto, sem sair, socada no meio desse Covid, socada eu e mais 5 homens, no meio do pó, socada ali, daqui a pouco ela entrou e falou, Duda, tu tá aí? Eu falei, tô, mas é que eu gosto, entendeu? Eu gosto de estar no lugar. E aí, claro, eu estando ali, eu consigo pegar todas as etapas da montagem, né? Desde a hora da instalação da luzinha até a hora do parafuso. E aí eu vou criando os meus conteúdos ali. Eu geralmente, quando é a obra, assim, no dia, eu já vou postando, mas se eu vejo que aquela obra vai me trazer um bom retorno, aí eu salvo tudo e posto no outro dia, tipo, com mais uma preocupação nos stories ali, sabe? Fazendo mais frufru, pensando melhor no que eu vou postar. Mas eu não tenho, assim, até as pessoas, elas perguntam, Duda, como é que tu faz? Tem alguma? Não tem matemática, sabe? É realmente a criatividade. Na obra, claro, eu vou pegando todas as etapas e depois, nessa parte da edição, eu tento sempre seguir a minha identidade, né? Colocando o fundo do grid, ou colocando, sei lá, a minha bonequinha, ou a bonequinha mesmo do iPhone, fazendo manchinhas na tela, usando os GIFs. Usando todos os recursos que o próprio Instagram oferece. Essa moça até que faz o curso, essa DigiGirls, enfim. Tem outra, se alguém quiser saber mais de pessoas que dão dicas, truques de Insta, depois me mandem no particular. A Carol Cantelli, que é ícone da arquitetura, hoje ela também se desfocou um pouco. Ela é mais coaching de carreira, mas a Carol Cantelli dá muito truque. Ela é aquela do ser humaninhos, não sei se vocês sabem, que ela adora falar o tal do ser humaninhos, que me irrita já o tal do ser humaninhos. Mas eu me irrito também. Só que ela é ótima de seguir, porque ela te diz umas coisas que depois tu faz, tu aplica, né? Tem mais uma pergunta aqui do Victor, Duda. Após a captação do cliente pelo Insta, costuma direcionar para o WhatsApp ou o primeiro contato mantém por lá? Eu costumo direcionar, porque daí eu faço áudios, explico melhor e acho que o contato no WhatsApp ele é melhor. Mas assim, ali na bio do meu Insta, eu tenho um link que se a pessoa quiser já falar comigo no WhatsApp, ela já vai para o WhatsApp. Mas se ela quiser falar comigo ali... Quando eu vejo assim que vai direcionar mesmo um fechamento de projeto, eu sempre já tento botar no WhatsApp, porque daí o contato é mais real, né? Do que no Instagram. Tá, e eu agora vou, aqui tem mais uma pergunta. Você tem algum profissional para indicar que fez tua arte da bonequinha? Ah, sim, a Mari, ela é minha amigona, hoje ela mora em Portugal, mas ela faz e manda, né, no digital, ela faz à mão, passa para o computador e manda, então é bem tranquilo. Eu mando o Insta, pode me perguntar, mas é Mariana Garrastazu o nome dela. Eu tenho que mandar o Instagram. Tá, então Carlise chama a Duda lá no particular do ArcArt que ela te passa o contato. Eu ia fazer uma pergunta também com relação a que às vezes existe um engajamento dentro do Instagram, mas isso não se reproduz de fato em clientes. Tu percebeu de fato um aumento de pessoas que tipo tu não conhecia e que vieram te contratar para fazer projetos, ou fica só uma curiosidade, mas na verdade são todas pessoas que tu já conhecia, já tinham um contato, que fecham de fato o projeto contigo? Eu busco fazer todas as estratégias que dá, né? Então, hashtag é uma estratégia também que atinge pessoas de vários lugares, e eu vejo assim que cada vez que eu faço mais as estratégias certas, aparecem pessoas aleatórias e querem me contratar. Sim, eu fiz uma consultoria para Belo Horizonte. Dessa de Belo Horizonte apareceu mais 2 amigas à distância também
E aí eu pergunto, né, como é que tu me conheceu? Daí, te conheci no Instagram, achei a tua página legal. Claro, entrou ali na minha página, viu que tem diversos assuntos que a pessoa se identifica. E aí, sei lá, me descobre, me contrata. É bem legal. Porque Então, eu tenho esse retorno. Eu acabei não falando disso, mas de fato eu sinto esse retorno. É claro que eu tenho também pessoas que é do meu convívio, que fala comigo direto, né? Porque todo mundo tem isso. Mas eu tenho vários clientes que eu captei por ali. Tá. Temos uma pergunta aqui do Thiago. O Thiago é design de interiores e tá, só para te contextualizar, e tá concluindo o curso, tá? Então, ele já atua, na verdade, na parte de interiores. Como você lida com os clientes nas redes sociais fora do horário comercial? Mas aí ele está se referindo aos clientes que tu tá em projeto, em obra, os clientes de fato. Olha, eu ainda não tive muito problema com isso. Às vezes, já teve clientes que me vê online ali, tipo, que eu tô no Insta e me manda mensagem no WhatsApp. Tipo, já aconteceu. Mas assim, não tenho muito, sabe, uma história que eu possa contar de um fato, assim. Eu não acho que eles aceitam numa boa. Por exemplo, quarta-feira é o dia oficial da dica no ArchiArt. Então, o meu mundo para na quarta-feira. Eu acordo já tomando banho, pensando o que eu vou falar, entende? Quando falo no chuveiro, e eu fico assim, ao invés de cantar, eu fico: oi, gente, boa tarde, hoje é dia da dica, hoje é quarta-feira, meu tema é sobre isso, para eu já na minha cabeça ir funcionando o que eu vou dizer, né? E aí, às vezes, os clientes começam a falar comigo na quarta, tipo: oi, pode não sei o quê, eu queria ver não sei o quê. E aí eu ignoro, entendeu? Tipo, eu ignoro porque na quarta-feira o meu cliente é o meu marketing, sabe? É o Instagram. Daí, quando der, eu te retorno depois que eu atender o meu marketing ali. Porque eu acho que a gente ter esse comprometimento é bem importante. Porque senão, tudo embola, daqui a pouco você fica nervosa do cliente lá que não respondeu, aí daqui a pouco tu não consegue desenvolver a dica, por exemplo, na quarta. Então, assim, quarta é o dia do meu cliente, mas vários entendem isso. E aí eles falam: não vou te atrapalhar agora porque eu sei que hoje é dia da dica. Que legal. Eu acho que isso é um pouquinho cultural também, sabe? Talvez em regiões as pessoas tenham mais essa percepção de que depois do horário não se fala mais. Aqui na nossa região tem uma certa invasão, assim, tipo, já que eu tenho o contato da pessoa, vai qualquer horário mesmo, sabe? Sim. Mas aí tu fica um pouco na obrigação de responder, né? Tipo, visualizei, não vou responder. Deixa eu ver aqui, tem outra pergunta. Como você faz o atendimento à distância? A etapa de levantamento, por exemplo. O cliente tem que, suar e medir para mim. Ele me manda todas as medidas. Eu digo como que eu quero as medidas, mas, né, no caso, eles sabem que é pegar a distância da parede. Aí, qualquer coisa, eles me mandam um vídeo me mostrando, que eu fico na dúvida, mas eles geralmente sempre deu certo. Ou eles me mandam, por exemplo, uma planta baixa, né, em PDF, que tem as medidas. Aí, se não tem alguma informação na planta, eu peço: pode tirar a medida do tantinho ali da janela até a parede. Só que também eu sempre deixo claro, na hora que eu envio o material, que tem que conferir todas as medidas, principalmente porque esse processo foi à distância, né? Que é o principal para não dar erro. Se às vezes a gente pode errar, né? Imagina uma pessoa que não é acostumada. Até hoje uma amiga minha falou comigo, ela é de Jaguarão, e ela queria um projeto à distância de uma loja. Só que, tipo, a loja é bem pequenininha, mas cheia de produto, cheia de coisa, cheia de informação. E aí ela teria que fazer uma medição que eu acho que não daria certo. E aí eu tive que falar para ela que a distância eu não ia conseguir atender, porque ia demandar muito, entende? Ia acabar ser estressante. Então, ia ser estressante. Então, eu disse para ela que ela tinha que fazer com um profissional da cidade. Às vezes a distância também tem isso, é complicado, né? Bem complicado. Pessoal, mais algum questionamento, alguma dúvida para passar para a Duda?
Vamos lá, a hora é essa. Ai, tão ótimo. Aproveitem que ela está aqui toda disponível para a gente. Vou esperar mais um pouquinho, até porque tem um delay entre o que a gente conversa e o que eles recebem lá. E deu para ouvir, será tudo? Eu não falei muito Sim, rápido. estava bem bom o áudio. Pelo menos por um bom tempo eu acompanhei no YouTube. Então dava para ver, assim, estava bem bom o áudio. Sim. Bom, eu acho que não temos mais perguntas por hoje. De repente tu vai receber aí no... lá. Tomara, né? Por favor. Tu vai receber no Insta, de repente, algum questionamento mais no particular, assim, de repente que o pessoal não queira fazer aqui, né? Duda, te agradeço de verdade pela disponibilidade, por compartilhar esse pedacinho da tua vida aí com a gente. Foi bom conversar contigo de novo, a gente não tinha mais falado, né? Mas eu tô sempre te acompanhando. E agradecer, então, em nome do curso de arquitetura, pela tua presença. E sinta-se em casa sempre que quiser retornar e participar com a gente, sempre será bem-vindo. Tá bom, Gabi, eu que agradeço a oportunidade. Espero ter agregado um pouquinho aí para os nossos estudantes. É bizarro, porque ontem a gente estava, né, sentada nas cadeiras e passando muito rápido. E eu fico apavorada de como passa rápido, porque não parece que faz 5 anos que eu tô formada, parece que ontem eu tava lá loqueteando, colando grau, tão bom. Eu faço 7 já, não parece. Só para entenderem, mas eu e a Duda, na verdade, a gente foi colega de algumas disciplinas, assim, aleatórias, né, Duda? A gente não entrou junto, né? Eu e a Duda temos uma diferente de idade, mas a gente se encontrou ali nas disciplinas que a gente fez desencontradas, éramos grupo de algumas disciplinas, né? Bem bacana, assim, a gente se encontrar depois de um tempo. Essa troca é muito boa. É muito legal. Então é isso, pessoal. Hoje encerramos, então, e amanhã temos, então, de novo o nosso encontro às 19h30. Se Deus quiser, não vamos ter problemas com áudio, nem nada, vamos ter tudo certinho. Vamos nos aprimorando até na sexta-feira, vai estar tudo 10. Tá? Então, até amanhã e uma boa noite para todos, um bom descanso. Até mais. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.